Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do Vida em Portugal. Meu nome é Bernardo e hoje nós vamos falar um pouco sobre como matricular os seus filhos numa escola pública aqui em Portugal. Como tem muita gente perguntando isso pra gente aqui no YouTube nos comentários, mas principalmente lá no nosso Instagram, tanto no direct quanto em comentários nas nossas publicações, nós resolvemos fazer um vídeo aqui explicando passo a passo, de uma maneira bem simples e direta, o que você precisa para matricular o seu filho aqui em Portugal. Então vamos para a tela do computador que eu vou mostrar para você como é simples esse processo. Como matricular o seu filho então aqui em Portugal? Um dos aspectos mais importantes aqui na educação em Portugal é que o ensino é obrigatório. Mas é obrigatório principalmente a partir dos 6 anos de idade. São obrigados a verificar e a conseguir alguma vaga para a criança. Então isso vai acontecer a partir dos 6 anos de idade, que é a partir de então que você entra com a criança no primeiro ano escolar e a alfabetização se inicia. Então antes dos 6 anos de idade ou no pré-escolar, não é obrigatório para o governo português a inserção da criança no ambiente escolar, a sua matrícula, a garantia da sua vaga numa escola. Mas a realidade é que entre 4 e 6 anos de idade, a maioria das crianças também consegue vagas. A nossa filha, por exemplo, a Micaela, veio com 4 anos e tão logo nós chegamos, já conseguimos fazer a sua matrícula, mas também conseguimos fazer a matrícula da Luana, mais velha, que agora já está concluindo o secundário, vai para o 12º ano. Então com isso, mesmo com 4 anos de idade, nós, graças a uma sobra, a uma vaga que estava disponível no agrupamento escolar que nós fomos, conseguimos então matricular a Micaela e ela iniciou seu percurso na pré-escola e agora, já com 7 anos, ela está se encaminhando ao 2º ano. Uma estatística muito relevante é que 80% das crianças em idade de estudo aqui em Portugal, tanto no ensino básico quanto no secundário, que é o equivalente ao ensino médio secundário aqui em Portugal, 80% das crianças está nas escolas públicas. Então predomina aqui a presença dos alunos em escolas públicas. Apenas 20% vai estar no ensino privado. É muito importante também lembrar que o início do ano escolar, o ano letivo aqui se inicia em setembro. Portanto, muita atenção quando você estiver fazendo seu planejamento, quando você estiver se preparando para vir para cá, que em setembro se inicia o ano escolar. E as férias mesmo, como nós temos no Brasil, as férias de janeiro, dezembro, janeiro, fevereiro, aqui já são entre julho e agosto. Mas o processo é bem simples. Vocês vão ver aqui que a coisa é muito simples, muito fácil, basta você atender realmente a todas as demandas, todos os requisitos necessários para matricular o seu filho aqui em Portugal. Mas as matrículas então, tendo em vista que o início letivo é em setembro, elas vão se dar entre maio e julho. Para isso, para estar sempre atualizado, convém você verificar no chamado Portal das Matrículas. O Portal das Matrículas é um site em que você vai entrar nele, vai entrar com seus acessos como encarregado de educação, responsável da criança, e vai verificar o processo de matrícula dela. Mas mais à frente eu vou dar mais detalhes sobre isso. Mas o Portal das Matrículas é onde você acompanha o calendário das matrículas a nível nacional e também efetua outras questões relativas a matrículas da criança. Se, por exemplo, for mudar de escola na transição entre um ano e o outro, o processo da matrícula vai ter que ser feito no portal. Então, dessa forma, na circunstância em que você queira mudar o seu filho de escola, por qualquer motivo, mudança de residência, ou mudança de trabalho, ou por alguma questão que não esteja gostando nessa escola, você pode pleitear, pode pedir que no processo de matrícula a criança seja incluída em outra escola. Isso é avaliado e, de acordo com a disponibilidade de vagas, pode ser atendido. Mas se for permanecer na própria escola, não há muito com o que se preocupar, porque o processo de matrícula é automático. A escola manda para as crianças e entregam em casa para os pais documentos relacionados ao pedido de rematrícula, então as fichas de inscrição, toda a documentação que é necessária entregar eventualmente, vem da própria escola, informando aos pais, os encarregados de educação, que o processo de matrícula para o próximo ano já está sendo iniciado e que carece de algumas, ou atualizar algumas informações para o agrupamento escolar. Lembrando que, para o caso de transição entre níveis, como quando se inicia o 5º ano, quando se inicia o 7º ano e quando se inicia o 10º ano, que é o primeiro ano do ensino médio no Brasil, a matrícula obrigatoriamente tem que ser feita no Portal das Matrículas, mesmo que vá manter na mesma escola, porque afinal de contas está havendo uma mudança de ciclo. Nós temos aqui a divisão em ciclos, tal como tem um fundamental no Brasil, primeiro ciclo, segundo ciclo e o ensino médio.
Aqui há uma divisão semelhante também. Mas o mais importante aqui é que você com certeza está nesse vídeo para saber o que é necessário para pedir matrícula do meu filho assim que eu chegar em Portugal. Então é agora que eu vou passar para você aqui o passo a passo simples e fácil para você ficar sossegado e conseguir se preparar para vir para cá e fazer isso sem nenhum tipo de problema. E aproveita, já curte o nosso vídeo. Se você não é inscrito, se inscreve aqui no canal, porque com certeza você vai ver muitos vídeos aqui que vão te ajudar muito para se preparar para vir aqui para Portugal. Então vamos lá, pedir a matrícula para assim que chegar ao Brasil você pode matricular o seu filho. Primeiro, você tem que ir ao agrupamento escolar do concelho. O concelho é a cidade, é o mesmo termo. Então, no concelho ou cidade que você vive, você tem que ir ao agrupamento escolar ou ainda da freguesia. Então, dependendo da divisão do ensino da sua região, pode ser esse agrupamento da freguesia ou do concelho. Freguesia, no caso, é o bairro. Segundo passo, lá no agrupamento escolar você vai verificar a disponibilidade de vagas nas escolas mais próximas, que fazem parte desse agrupamento, para então, vinculado à sua residência, você poder solicitar. Não adianta você morar numa cidade e pedir para estudar em outra. Só é possível isso caso você trabalhe, o encarregado de educação trabalhe na zona da outra cidade, da outra escola, aí pode pleitear isso, ou ainda, se tem um irmão ou irmã que estude nessa outra escola. Então tem que verificar isso. A moradia, o trabalho são elementos fundamentais para poder pedir a inclusão da criança em determinada escola. E os documentos? Quais são os documentos que você tem que preparar e estar aqui em Portugal com eles para matricular o seu filho na escola? Você vai ver que é bem simples. Primeiro é o histórico escolar. Caso você esteja trazendo uma criança que tenha uma idade não ainda, por exemplo, de 3 anos, 2 anos, 4 anos, o histórico escolar não é algo obrigatório, tendo em vista que a idade escolar propriamente dita se inicia no primeiro ano, com 6 anos. Então, antes disso, não é obrigatório trazer histórico escolar. Além disso, comprovante de conclusão do curso. Lembrando que eu estou me referindo aqui tanto para crianças de idade inicial, como também para crianças mais velhas. Nós aqui fizemos a matrícula de 2 crianças, uma de 4 anos na época e a outra de 15. Então, realidades bem distintas. Com isso, o comprovante de conclusão do curso, no nosso caso, valeu mais para a nossa mais velha, porque ela já tinha concluído o fundamental e ia entrar, no caso, no ensino secundário, que é o ensino médio aí do Brasil. Então, nós tínhamos que apresentar o comprovante dela de conclusão do ciclo escolar. E muito importante, tem que ter a referência aprovado em algum desses documentos escolares, seja no histórico ou comprovante de conclusão do curso, tem que ter claramente o termo aprovado. O aluno fulano de tal foi aprovado no ano X com rendimento ou nota Y e tem que ter os critérios, muito importantes, os critérios de aprovação que a escola ou a Secretaria de Educação da região utilizou ou utiliza para aprovação. Então tem que dizer que está aprovado, concluiu aquele período, concluiu aquele ano escolar e que os critérios de aprovação são, aí dizendo os critérios. Isso é muito importante, porque aqui o processo é de equivalência. Então eles vão analisar esses parâmetros vindos do Brasil e colocar em paralelo uma equivalência com a realidade daqui. Por exemplo, as notas são de 0 a 20. Não são de 0 a 10 como na maioria das escolas do Brasil. É importante também, mas não é obrigatório, a carteirinha de vacinação. Quando você vem do Brasil com a carteirinha de vacinação da criança, você deve levar a um centro de saúde para então lá eles fazerem a transcrição de todas as vacinas e verificarem se há a falta de alguma vacina dentro do calendário de vacinação daqui de Portugal. E aí, caso haja essa necessidade, vai ser complementado com novas vacinas. E aí esse documento você vai apresentar na escola. Mas a matrícula não vai ser negada, caso você não leve, num primeiro momento, esse documento. Mas é muito relevante e é cobrado depois que você leve ainda assim esse documento para a escola. O utente da criança. O utente é um número de registro dentro do Sistema Nacional de Saúde aqui de Portugal. Então é equivalente ao SUS. Dessa forma, com o número de utente da criança, em qualquer circunstância que seja necessária da escola, eles vão ter esse número para alguma emergência, alguma urgência ou até para acompanhamento de algum caso específico que a criança tenha. Passaporte é o documento de identificação básico, que se você veio para Portugal, você tinha passaporte, bem como as crianças que você trouxe.
Então o passaporte vai ser o documento de identificação mínimo que você vai ter que apresentar da criança, bem como o seu. Então com isso vocês vão se identificar que estão aqui, mas lembrem-se, se tiverem já o título de residência, tem que ser o título de residência, porque já é o documento legal que vocês têm daqui. Mas caso não tenham ainda, o passaporte é válido. Outros documentos já aqui de Portugal são necessários e, tal como o utente da criança e a carteirinha de vacinação, não são obrigatórios no primeiro momento, no momento da matrícula, mas depois vai ser sim cobrado, como o NIF. O NIF é o número de identificação fiscal, que é equivalente ao nosso CPF aí no Brasil. Então sim, todas as crianças têm que ter, bem como o NIS. O NIS é o número da Segurança Social. Esse número vai identificar a criança dentro do sistema da Seguridade Social aqui em Portugal. Por exemplo, isso vai estar relacionado aos abonos de família, ao escalão social, que são assuntos que nós tratamos aqui em outros vídeos. Então, com mais detalhes sobre NIF, segurança social, o histórico escolar e outros documentos relacionados à vida escolar do seu filho, nós temos um outro vídeo aqui da Aline falando sobre isso. É só clicar aqui em cima que você vai ver ainda, conhecer o nosso caso. Ela relatou em detalhes como foi o nosso processo de matrícula das meninas aqui em Portugal. E, finalizando, o comprovativo de morada. Esse é obrigatório, esse não tem como fugir, porque o seu pedido de matrícula vai estar vinculado à zona de residência ou de trabalho, como eu disse. Então vai ser necessário sim que você comprove a sua morada. E como você pode fazer isso? Com uma conta de telefone, água, gás ou algum outro tipo de serviço, mas também com o atestado da junta de freguesia, o atestado de morada, no qual você tem outros meios de comprovar a sua residência aqui em Portugal, onde você mora, o seu endereço. Isso aqui é chamado de comprovativo de morada. Esses são então todos os documentos que você vai precisar para matricular, todo o processo para matricular o seu filho aqui. Espero que tenha gostado. Até a próxima. Tchau!